Irmãos, a abrirem comigo a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 20. São Mateus, capítulo 20, e vamos ler 7 versículos. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, outros que estavam ociosos na praça, disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, a nona fez o mesmo. Saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: porque estáis ociosos todo o dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebeis o que for justo. Até aqui a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, na sequência de uma conversa que estava a ter com os seus discípulos, surgiu no seu coração, na sua mente, nos trazer esta palavra, esta parábola que nos fala profundamente do amor do Pai. Do amor do Pai chamando, não para a salvação, mas agora aos filhos de Deus para se envolverem no trabalho da implantação do seu reino. Que conversa era esta que estava a haver entre Jesus e os seus discípulos? Os discípulos perguntaram ao Senhor, os irmãos poderão ler em vossas casas o capítulo 19. Os discípulos perguntaram ao Senhor: nós deixámos tudo para te servir, o que é que vamos receber? O Senhor, olhando para eles, disse: vocês irão sentar-vos sobre 12 tronos para reinar por toda a eternidade. Amém. Mas não são só vocês. Qualquer que tiver deixado casas, família, seja o que for, por amor de mim, receberá já aqui neste mundo 100 vezes mais, e depois, no futuro, a vida eterna. Amados irmãos, que amoroso o convite do Senhor, olhando para os trabalhadores que tiveram quase todo o dia parados, e na hora 10ª ainda o Senhor estava chamando. Por isso, esta palavra que o Senhor nos transmite hoje é para aqueles mais novos, é para os mais velhos, é para aqueles que já estão trabalhando, é para aqueles que estão agora iniciando o seu trabalho no reino de Deus. Amém? É uma palavra para todos nós. Glória ao Senhor. E se eu disser aos irmãos que o Espírito Santo falou ao meu coração para trazer esta palavra quando eu estava ouvindo uma reportagem na televisão sobre a geração dos jovens do nosso tempo. E diziam lá na reportagem que centenas de jovens pertenciam a uma chamada classe, chamada nem trabalham, nem estudam, nem obedecem aos pais, nem. E o Senhor estava a ouvir aquilo e disse: que desgraça, como é que está esta geração? O Espírito Santo falou ao meu coração. E a minha igreja? Não há nem. Não há aqueles que não leem a minha palavra, vêm ao culto, depois passam todo o dia, toda a semana, sem mexer na Bíblia. Será que não há na minha igreja pessoas que são capazes de fazer orações na casa de oração, mas depois em casa não se ajoelham, não clamam, não louvam o meu nome no seu quarto quando estão sozinhos? Amados irmãos, será que não há na minha igreja pessoas que não trabalham e que não ouvem, sobretudo, a voz do Espírito Santo? Há poucos dias estava a conversar com alguém e essa pessoa me disse: o irmão foi ver o Rui Veloso. Eu não tem mal nenhum, era o Rui Veloso. Irmão, eu só vou no Espírito Santo que mora em mim me consentir. Eu antes quero ouvir uma criança a cantar um canto com o meu Senhor do que um show do maior artista português. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, nós somos separados, povo de Deus, para uma obra diferente. Não podemos misturar o santo com o profano.
as coisas pecaminosas com as coisas puras. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que talvez o Senhor tivesse ensinado esta parábola porque, na verdade, o povo de Deus, um povo salvo, não tem uma vida de ócio, mas tem uma vida ativa diante do seu Senhor. Se eu quisesse dar um título a esta meditação, diria que são os trabalhadores ociosos, mas o Senhor não nos quer ver ociosos, quer nos ver ativos na obra do Senhor. E, irmãos, há vários verbos que classificam o que deve ser a igreja. E eu vejo ao meu coração, o Espírito Santo fez mesmo assim, quase que uma sebenta para eu ler. Veio ao meu coração que a igreja tem que lutar. Fomos chamados para lutar. Lutar para quê? Lutar contra as ciladas do inimigo. Lutar contra os planos do inimigo. Lutar para conservarmos as bênçãos que Deus nos deu e não as deixar-nos roubar. Glória ao Senhor. O Senhor nos chamou para trabalhar, amados irmãos, trabalhar na implantação do seu reino, sabendo que tudo o que fizermos em honra do nosso Salvador será retribuído para nós com honras lá no céu também. Glória a Deus. E há um verbo que reflete muito o que é o verdadeiro cristão, que é o verbo correr. Devemos correr. Nós já leram na Bíblia, devemos correr. Mas correr para quê? Correr para Jesus. Correr aos pés de Jesus em cada dia. Quando estamos felizes, quando estamos tristes, quando tudo vai bem, temos boas notícias, quando as coisas não correm como desejaríamos, correr aos pés de Jesus. Já hoje aqui ouvi dizer, porque o Espírito Santo fala, que Jesus é a sua própria palavra. Jesus é uma figura espiritual, como homem, nos céus como Deus eterno, fazendo parte da Trindade, mas o Senhor Jesus, se o quisermos ver, se quisermos correr para Ele, basta-nos estudar cada ensino que Ele nos dá e compará-lo com a nossa vida. Ai, meu Senhor, que aquilo que tu disseste não é bem o que eu estou a fazer, então vou emendar. Amém? Correr para Jesus. Sabem que São Paulo usou muito esta expressão, correr, no seu ministério. Uma vez ele disse à igreja de Corinto, está na primeira carta, no capítulo 9, não vale a pena lermos, mas ele diz à igreja de Corinto: irmãos, vocês estavam a correr bem? Quem é que vos impediu de guardardes a palavra? Quem vos impediu de aceitar a palavra como vosso guia, como vossa luz? Quem é que vos impediu? E São Paulo diz-nos, eu disse Coríntios, mas Gálatas 5, São Paulo é que diz em 1 Coríntios 9, diz que eu corro, eu subjugo o meu corpo, eu luto todos os dias. Não vai acontecer que pregue eu aos outros e um dia eu venha a ser rejeitado e a ficar de fora. Então, amados irmãos, esta atitude deve ser sempre a nossa motivação. Fazer a obra de Deus por amor ao Senhor, sabendo que há um galardão certo para todo o nosso esforço. Amados irmãos, deixem-me dizer que o Senhor, esta frase é minha, o Senhor não aprecia muito as férias na atividade espiritual. O irmão pode ir de férias, tem direito a férias, mas para onde for passar as férias, então vá trabalhar lá para Jesus. Vá tentar implantar lá o reino, vá dar testemunho de que é um crente, vá mostrar que o Senhor mora no seu coração e quem o dirige é o Espírito Santo. Não há nada pior para o povo de Deus que estar parado. O ócio é a oficina do diabo. Quando as pessoas não têm nada que fazer, não fazem nada, o diabo começa a falar, a dar ideias para nos afastar dos planos de Deus. Há pessoas, e infelizmente nós conhecemos bastantes, há pessoas que ainda dizem:
eu sou um crente, mas eu não quero envolver muito na obra de Deus. Quero afirmar, irmãos, que essas pessoas ainda não perceberam muito acerca do reino de Deus. E com a sua atitude, põem em risco a sua própria salvação e ofendem o seu Senhor. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas dele, para anunciarmos as suas virtudes. Nós estávamos nas trevas, éramos perseguidos por Satanás, muitos de nós não tínhamos vontade própria. O Senhor nos libertou, nos fez livres, nos encheu com o seu Espírito, lavou a nossa alma com o seu precioso sangue, escreveu o nosso nome no livro da vida, mandou para nós os dons espirituais e agora temos que trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mesmo as próprias leis físicas nos elucidam acerca desta verdade. Se você, meu querido irmão, não tiver nenhuma espécie de exercício, começa a engordar, ser obeso, aumenta o seu colesterol, atrofia nos músculos e quando você der por isso está doente e enfraquecido. Mas o mesmo acontece exatamente à sua alma se você não tiver atividade espiritual. Deus o chamou e o salvou com esse propósito, ser um obreiro, um trabalhador ativo no seu reino e na sua vinha. Eu quando penso nos obreiros, e não estou a falar de pastores, nem de responsáveis por cada família, estou a falar de todos os filhos, somos todos obreiros do reino. Eu estou a pensar que totalidade dos obreiros de Deus fazem aquilo que o Senhor chama a sua vinha. A sua vinha. Vinha que, segundo a sua palavra, amados irmãos, e há um versículo que mexe tanto comigo, é no livro do profeta Isaías, capítulo 27, ele diz: eu tenho uma vinha, diz Jeová, e eu velo pela vinha dia e noite, eu rego a vinha, eu guardo a vinha, eu não admito que ninguém toque nela, porque é a vinha que eu amo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jeová não diz: eu dei ordem aos anjos para guardarem a vinha. Não, eu mesmo me encarrego para que ninguém lhes toque. Queres fazer parte desta vinha do Senhor? Então envolve-te no trabalho de Deus. E não te esqueças do que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: a vós que deixastes tudo por mim, eu vos darei 12 tronos para reinarem por toda a eternidade. Neste tempo difícil, irmão, que estamos vivendo, muitos desesperam por estarem no desemprego. Já que até ouvi pessoas orando para que o Senhor possa dar emprego. Pessoas que dariam tudo para poderem encontrar um posto de trabalho. Estar sem trabalho é prejudicial. Deixa o homem empobrecido, fica sem meios de sobrevivência, fica entristecido, deprimido, angustiado, sem saber como fazer face ao seu futuro. E, embora o Pai, eu não podia deixar de dizer isto, o Pai garante o pão cotidiano a todos os seus verdadeiros filhos, pode um crente passar também por esta experiência. Não é o que diz no quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Amém. Os 3 primeiros pedidos para a glória do Pai. Pai santificado seja o teu nome. Pai, que o teu reino venha, se implante na terra. Pai, que haja obediência na terra, assim como os anjos obedecem nos céus. E só depois disto, o Senhor diz: agora tendes direito ao pão. Se essa for a vossa convicção, se for esta a vossa vontade, o pão nunca faltará na vossa casa. Glória ao nome do Senhor. Mas agora há outro pormenor. Continuem a oração. Perdoa nossas ofensas na mesma medida em que vocês perdoam a quem vos tem ofendido. E os dois diz mais: porque, saltando com receio de que alguém passe por cima disto e não compreenda, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará a vós as vossas ofensas. Amados irmãos,
nós sabemos que se cumprirmos a nossa parte, se estivermos ligados ao Senhor, se corrermos ajustando a nossa vida com a sua palavra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Amados irmãos, quando eu penso que há tanta fome e desemprego no mundo e os homens ganham uns com os outros, sindicatos contra sindicatos, patrões contra patrões, mas na verdade, irmãos, nós sabemos que tudo isto tem origem no mundo das trevas, no inferno. Políticas erradas, egoísmos dos empresários, falta de investimento das empresas. Os donos das empresas, em vez de investir para produzir mais, compram jipes e relotes para ir para a praia. Amados irmãos, o egoísmo de alguns capitalistas. Amados irmãos, como tudo é diferente no reino de Deus. Há trabalho abundante para todos. Amém, irmãos? Há trabalho bem remunerado para todos. Trabalho gostoso, que faz feliz e que realiza e dignifica o homem que se envolve nesse trabalho. Amados irmãos, nos versos que lemos, vemos o pai de madrugada, bem cedo, à procura de trabalhadores. Voltamos a ver a hora terceira, a hora sexta, e perto do final do dia, a hora 11ª. Voltamos ainda a encontrá-lo, a procurar trabalhadores. E a pergunta que o pai faz é esta: porque estivestes ociosos até agora? O Espírito Santo quer perguntar-nos nesta tarde: porque estivestes ociosos? Eu diria mais: o Espírito Santo tem direito de perguntar-nos porque é que algumas das tuas obras foram para serem vistas por homens e não foram genuinamente obras vivas para a minha glória. Porque é que deste uma oferta a abanar a nota para verem que estavas a dar muito e não fizeste como eu disse? Porque é que chegaste ao meu altar e estás zangado com o irmão e não gostas daquele irmão e não fazes as pazes com ele? Porque é que não santificas a tua vida? Porque só assim é que eu posso mover-me no meio de vocês. O Espírito Santo pergunta estas coisas. No reino de Deus nada pode justificar um filho estar parado. Nenhuma força maligna pode impedir um filho de trabalhar para a glória de seu Pai. Somos livres para olhar para Jesus, para imitá-lo, também no seu esforço de implantar o seu reino. Na verdade, Jesus um dia chamou os discípulos e disse-lhes: sabem, queridos, vocês são o sal da terra. Vocês é que dão sabor às coisas. Vocês são a luz do mundo. Mas se vocês não fizerem exatamente tudo o que eu vos mandei, vocês não servem para nada. São insípidos, não prestam. Glória ao Senhor. Amados irmãos, para sermos o sal, para sermos a luz, temos que seguir Jesus. Não ir à frente dele, gosto de dizer isto, porque eu já fiz coisas na minha força carnal, mesmo com boa intenção, e sofri por causa disso. Neste momento, eu posso dizer aos irmãos que nós vamos estar um pouco parados em oração, em comunhão, e ouvir a voz do Mestre. Vai para ali, faz assim, com toda a certeza. Então nós vamos tão animados, porque Jesus vai à nossa frente. Glória a Deus. Amados irmãos, houve alguém que disse uma frase muito interessante, que os evangélicos gostam muito de dizer, e eu vou aqui repetir. Poucos podem ir no sentido de ir missionários para outras terras, para levar a palavra. Muitos podem dar para a obra, mas nem todos poderão fazê-lo. Mas há uma coisa que todos podem: orar. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, eu estava visitando com a minha mulher uma velhinha, nunca mais me esqueço deste quadro. Ela estava numa cadeira de rodas e eu perguntei: como vai, irmã? Olha, irmão, como é que eu vou? Minha família tem que trabalhar, deixa-me aqui de manhã nesta cadeira, só vem à noite. E ela com lágrimas disse: mas isso é o menos. Pior é que eu sinto-me inativa na obra de Deus. Eu ouvi aquilo e disse: não, irmã. A irmã tem instrumentos espirituais
para ser uma mulher ativa na obra de Deus. Há intercessões, há deprecações, há orações, há ações de graças, há louvor que a irmã pode dar, e o Senhor aceita a sua voz de uma maneira muito clara. Glória ao Senhor. O próprio Mestre, se estivesse aqui no meu lugar, pregava melhor que eu, muito melhor, mas por isso eu vou usar algumas palavras dele. O Mestre disse aos seus discípulos, que já eram muitos, já tinham 70, mas o Mestre disse: olhem, queridos, grande é na verdade a seara, muito grande, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quer dizer aos irmãos que o cargo que o Espírito Santo vos entregar a vocês, seja o pastor, seja um ancião, seja um evangelista, seja um cantor, esse cargo não é para vocês dizerem: eu sou pastor daquela igreja, ou eu sou um membro daquela igreja. Não. Você é pastor, você é membro, você é evangelista, você é cantor da Universal Igreja de Cristo. E em qualquer lugar que você vá, os demónios têm que se render à sua autoridade, porque Jesus vai consigo. Amém. Aleluia. Amados irmãos, Jesus disse em Marcos 16, como os irmãos conhecem: ide, filhos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Glória ao nome do Senhor. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor Jesus, por que é que tu andas aí a curar? Até nos sábados andas a curar? Um dia que o Pai nos anunciou como descanso. E o Senhor Jesus disse uma frase que mexe muito comigo. Disse: meu Pai trabalha até agora, eu tenho que trabalhar. Quando é para ajudar os outros, quando é para abençoar os irmãos, quando é para repreender o diabo, quando é para anunciar o Evangelho, eu até no dia de descanso posso fazê-lo. Aleluia! O Senhor se alegra. Glória ao Senhor. Amados irmãos, sabemos que a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos neste glorioso trabalho de implantar o reino de Cristo e resgatar as almas do inferno. Por isso, amados, nós queremos também, irmão, envolver-nos mais e mais neste trabalho do Senhor. Não importa se plantamos, se regamos, ou se ceifamos, ou se fazemos qualquer outra coisa, porque sabemos que qualquer atividade tem um profundo galardão. 1 Coríntios 3, 8, São Paulo diz: cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, na última página do Santo Livro da Revelação, Apocalipse, Jesus lembra mais uma vez ao seu povo. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Amados irmãos, o Senhor não mandou anjos, não mandou arcanjos, querubins ou serafins da sua confiança. Ele próprio é que vai distribuir o galardão a cada um. Amados irmãos, cada um de nós possamos dizer nesta hora, numa oração sincera: Jesus, eu quero juntar-me a Ti, ao Pai, ao Espírito, neste trabalho de implantação do Teu reino e de salvação das almas perdidas. Glória ao Senhor. Sabem que quando se fala em trabalho, as pessoas não gostam muito. As pessoas gostam muito de petiscos, passeios, diversões. Se alguém nos convida para trabalhar é porque ou não gosta de nós ou não sei o quê. Mas, amados, quem nos convida para o trabalho é quem nos ama profundamente. É o Pai e o Filho. Glória ao Senhor. Por isso, irmãos, vamos despertar para o trabalho do Senhor. Há quem se esforce, há quem se canse trabalhando apenas para alcançar riquezas nesta vida. Mas logo que chega a idade, doenças, surgem perguntas sem resposta. O que é que eu construí? Valeu a pena termos esforçado tanto? Por quanto tempo ainda usufruirei de alguma coisa que me custou a ganhar? Para quem deixarei tudo o que eu ganhei?
Será que eu fiz bem vivendo uma vida de sacrifício para adquirir isto que vou deixar em breve? Amados irmãos, Jesus é tão bom para nós. João 6,27, ele diz: trabalhai, filhos, mas não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Glória ao Senhor. Façamos aqui, compreendamos aqui que o Senhor nos deu uma revelação maravilhosa. Todo o esforço que façamos nesta vida, beneficiaremos dele pouco tempo. Quero-me dizer que até aos 40 anos as pessoas tentam formar-se, tirar cursos, adaptar-se para o mercado de trabalho. Depois dos 40, as pessoas tentam ganhar o máximo, e depois dos 70 gastam tudo em farmácias, em médicos, no que ganharam. Então, irmãos, não vale a pena não nos esforçarmos muito por bens da terra, mas todo o esforço que façamos para implantar o reino de Cristo, dele sim beneficiaremos eternamente. São Paulo dizia que os atletas correm no estádio para alcançar uma coroa de louros. Nós estamos a correr para alcançar uma coroa de glória junto ao nosso Senhor para sempre. Hoje sabemos, irmãos, basta-nos ler os jornais, basta-nos ver as notícias. Sabemos que estamos vivendo a hora 1/10, mas já perdeu muito tempo. Perdeu muito tempo. Certamente cada irmão sente, desperdiçou horas, desperdiçou dias, teve a oportunidade de anunciar e não o fez por qualquer razão. Mas agora estamos a chegar ao fim da prova, não é? Os alunos fizeram há dias uma prova de português. Quando faltavam 10 minutos para acabar, estavam todos ali aflitos, à espera que acabasse para saber a nota. O nosso tempo está a acabar, irmãos. Estamos na hora 1/10. Jesus está para chegar. Alguns de nós irão um pouquinho mais cedo, outros irão todos juntos. Nós nos encontraremos todos lá no céu. Amados irmãos, o dia está mesmo a acabar e ouçamos nesta tarde a voz do Pai, porque estáis ociosos, filhos, até agora. Se é quase meia-noite, estamos às 11 horas da noite, está tudo a acabar, aproveitem agora. E eu dar-vos-ei o que for útil. Glória ao Senhor. Amados irmãos, há quem diga, já ouvi tantas coisas. Irmãos, conhecem a parábola dos dois, do filho pródigo. Um filho continua a trabalhar junto ao pai e o outro foi esbanjar a fortuna. E quando voltou, o pai o recebeu, me deu um fato novo, um anel, recebeu com honra. Mas quando o outro filho disse: pai, parece que estou a ver aqui alguma injustiça nisto. O meu irmão tem andado no mundo a gozar, a estragar, eu tenho estado aqui a trabalhar e agora faz uma festa. Sim, meus filhos, lembra-te disto. Isto tudo que está aqui é teu, já não é dele. Perdeu esse tempo, perdeu esse galardão. Estão a entender, irmãos? Muitas vezes nós não perdemos a salvação. Deus é muito compassivo, mas perdemos o galardão por causa de uma coisa simples. Podemos até perder a salvação da nossa alma. Somos todos filhos de Deus, alguns de nós crentes há anos, mas temos ouvido tantas vezes o Pai convidar-nos a refletir-nos para a obediência e nem sempre temos feito o nosso melhor. Eu vou terminar estes pensamentos dizendo aos irmãos que Jesus nos dá uma parábola acerca dos dois filhos, dois tipos de filhos. Está em Mateus 21, não vamos ler. Amados irmãos, o pai dirige-se aos dois filhos: filhos, amanhã têm que ir trabalhar. E há um que diz logo: pai, conta comigo, já sabes que eu não falho. E o outro diz: pai, tem paciência, mas amanhã
da-me apetecer, não vou. E no outro dia, o filho que disse que conta comigo não apareceu. Meu filho disse que não ia, refletiu e apareceu. Amados irmãos, prometermos que vamos aceitar responsabilidades espirituais, sejam quais forem, e não comparecermos, é a maior desonra que é para nós no mundo espiritual. Sabe, irmãos, que há dias ia passar por uma terra, estava lá uma igreja de irmãos brasileiros, com um cartaz a dizer que havia culto àquela hora da tarde. Eu ia passar. Eu disse para a minha mulher: vamos ouvir a palavra de Deus. E fomos. Chegámos à porta, passou a hora, passou 5, passou 10, não apareceu ninguém. Eu disse: é uma desonra no mundo espiritual estar aqui a informar as almas e faltar a sua palavra. Amados irmãos, algumas vezes temos feito assim, com a ajuda preciosa do Espírito Santo, mesmo sem vontade, temos comparecido. Amados irmãos, mesmo que não nos tenha apetecido trabalhar, mas porque prometemos ao nosso Pai, vamos. Mas se os irmãos me perguntarem qual é o filho que eu gostava de ser, se era o filho número 1, se era o filho número 2, botar aqui ao irmão Jorge, não é, irmão Jorge? Qual é que é o filho que você gostava de ser? Mais o número 1 ou o número 2? Número 2. Número 2. Mas ainda é melhor. Há o filho número 3. O filho número 3 diz: o que é que diz o filho número 2? Não posso, mas vou. Mas apareceu. Já é bom. O que é que diz o filho número 3? Não posso. E aparece. Portanto, as promessas de Deus são sim. Quando Deus convida, diga sim. Em nome de Jesus, luto contra todo o obstáculo. Nem Satanás sai do meu caminho. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu vou aparecer. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, tomai esta atitude do terceiro filho. Do filho que diz ao pai: como vou, e na hora certa está lá. É um filho fiel, um filho que o pai pode confiar, um filho que enche de orgulho o coração do pai. Podemos dizer, irmãos, na verdade, que este terceiro filho é maravilhoso. Felizes aqueles que, como São Paulo, podem dizer sem vaidade, dizendo, 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus, trabalhei mais do que os outros todos. Foi, irmão? Trabalhei mais que todos. Mas depois diz, já estou a dizer mal outra vez, não fui eu, foi a graça de Deus. Amém. Então, equipa-te, irmão, com a graça de Deus. Equipa-te com os dons do Espírito Santo. São 9 dons. Equipa-te. E quando tu estiveres a orar: Senhor, eu quero o dom de discernir os Espíritos, eu quero o dom de curar, eu quero o dom de operar maravilhas, ouvirás a voz do Espírito Santo perguntar: para quê, meu filho? Para quê? E responde o teu coração aberto: para trabalhar para ti, Senhor. Aleluia. Para te honrar em todos os caminhos para onde eu vá, para que o teu nome nunca seja amesquinhado nem aventado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, eu gostava que esta igreja tivesse esta santa competição, cada um desejoso de trabalhar mais. Ninguém precisa de aptidões especiais para ser honrado, trabalhador do reino. Já ouvi isto muitas frases, muitas vezes. E quero ver a frase que a gente ouve muitos evangélicos dizerem, e é verdade: Deus não chama os qualificados, mas chama e qualifica os chamados. O Senhor não chama aqueles que estão qualificados, mas qualifica a todos que chamou. Mas, amados irmãos, eu vou terminar com este pensamento que o Espírito Santo agora mesmo está a dar para transmitir à igreja. Mas vale esperar um pouco até você se sentir completamente livre, liberto, cheio de Deus, para depois iniciar a obra do Senhor. Lembrem-se, queridos, quando Jesus subiu ao céu,
onde estavam mais de 400 irmãos a ver-o subir, o Senhor disse aos seus discípulos em intimidade: ficai em Jerusalém. A obra não era urgente de ser feita? Era. O reino não tinha que ser implantado rapidamente? Tinha. Porque é que Jesus mandou estar parados? Porque eles, sem esta qualificação do Espírito de Deus, só iriam fazer as neiras na sua obra. Ficai em Jerusalém até que, do alto, sejais vestidos de poder. Amém. E nós vemos, irmãos, para terminar, apenas um exemplo de São Pedro. Quando São Pedro lhes foi perguntado: tu eras um discípulo, não é? Lá junto ao pátio do sumo sacerdote. Eu? Nem o conheço de lado nenhum. Blasfemou, até que o galo cantou 3 vezes, os irmãos conhecem. Negou, quis vencer lá no Getsemane com a sua espada, com a força, só fez as neiras. Mas quando o Espírito desceu, louvado seja o Senhor, ele disse: vós sois assassinos, eu sou discípulo dele, e ele é um filho de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sobre vós venham perdão de Deus e tempos de refrigério pela presença do Senhor. Este Espírito faz-nos falar aquilo que é positivo, faz-nos amar e faz-nos às vezes sentir que somos apenas um micro, mas que não somos, não sai de nós estas verdades. Este micro que está aqui está a ampliar a minha voz, mas quem está a falar sou eu. Assim não. Também quando nós falamos com os pecadores, com os doentes, com os que sofrem, nós devemos pensar: eu sou apenas um instrumento. Quem vai falar é o meu Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. O Senhor hoje quer assalariar trabalhadores. Deixa o Espírito Santo ungir-te desta forma, para que possas, juntamente com o pastor e com a direção da igreja, seres um instrumento para a glória de Deus nesta cidade do entroncamento. Amados irmãos, os velhotes têm sempre muitas coisas para contar, e eu, se escrevesse livros, tinha muitos livros. Há irmãos aqui que conhecem. Mas há uma vez que um senhor chamou-me e disse: você é pastor? Sim, tenho estado a servir a Deus. Então tenho que me fazer um grande favor. A minha mulher veio de Santa Maria esta manhã para morrer em casa. Está mesmo a dar as últimas sopros de vida. A minha família está toda lá para se despedir. E eu queria que o irmão fosse lá e fizesse uma oração. E eu disse: está bem, irmão, eu vou consigo. Quando entrei em casa estava tudo a olhar para mim. Casa cheia da família. Levou-me ao quarto onde estava a senhora. E eu cumprimentei a senhora e disse a coisa mais patética que se pode dizer: como está a senhora? O seu marido perguntou-me, o seu marido convidou-me a vir aqui fazer uma oração para você. Como está a senhora? E ela ainda esboçou um sorriso e disse: você estava a perguntar como é que eu estou? Estou a morrer. Ninguém me escondeu nada, foi isso que eu pedi. Está aqui a minha família toda a despedir-se. Eu estou a morrer. Aí senti Deus a falar, através do micro que era eu. Mas minha senhora, quem é que lhe disse que a senhora vai morrer? Foram os médicos, foi o meu marido, foi a família. E Deus já me mostrou alguma coisa? Não, Deus não viu nada. Ela vai ouvir agora. Em nome de Jesus vai sobreviver. Orámos por ela naquela hora. No outro dia estava de pé a dar testemunho do Senhor. Nosso pastor dá testemunho. Nessa igreja, nessa terra, não havia um crente. Abrimos uma igreja e, passado poucos dias, tinha já 50 membros, porque as pessoas viram o poder de Deus. Deixa-te o Senhor encher. Humilha-te diante do Senhor. Santifica a tua vida e vais ser um trabalhador do Evangelho
Tá, glória a Deus. Deus abençoe.